Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para o concurso do Banco do Brasil 2021. Nós já vamos começar, claro, resolvendo as questões, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá à leitura da questão de hoje, que diz assim: um dos procedimentos que podem ser adotados para aumentar a segurança de redes locais sem fio é permitir que somente os equipamentos com placas de rede cadastradas possam acessá-las. Para tal, na configuração do roteador dessa rede sem fio, deve-se, letra A, usar IP fixo em vez de habilitar o DHCP. Letra B, usar o protocolo de segurança WPA em vez do WEP, em vez do EP. Letra C, usar uma lista de controle de acesso baseada nos endereços MAC. Letra D, desabilitar o broadcast do SSD. E a letra E, mudar a chave criptográfica padrão. E aí, pessoal, quando a questão fala especificamente sobre o procedimento para ser adotado para aumentar a segurança dessa rede local, é importante perceber que ele fala logo depois não só aumentar a segurança. Porque se a gente fosse pensar só em aumentar a segurança, vários dos itens aí da letra A, B, C, D, E aumentam a segurança dessa rede local, né? Agora, o que importa para a questão é o que ele diz logo depois: permitir que somente os equipamentos com placas de redes cadastradas possam acessá-las. Então percebe que não é só aumentar a segurança. Muita gente veio me perguntar dessa questão. Ah, professor, mas vários desses itens não aumentam a segurança? Sim, a gente vai discutir isso. Mas não era só aumentar a segurança, era aumentar a segurança e fazer o que a questão pedia. Permitir que somente os equipamentos, atenção, com placas de redes cadastradas possam acessá-los. E para fazer isso, pessoal, eu preciso que vocês conheçam o chamado endereço MAC, MAC, que vem de Media Access Control, que é o endereço físico associado às interfaces de comunicação, associados às placas de rede, por exemplo. Quer dizer, uma placa de rede, seja ela com fio ou sem fio, não importa, observa, uma placa de rede, um adaptador de rede, seja ele com fio ou sem fio, não importa, possui um endereço MAC, que é um endereço físico que vai definir que aquele dispositivo pode ser acessado especificamente, se eu acessar por endereço MAC, e não outro dispositivo no lugar dele, porque o endereço MAC identifica de forma única, é um endereço físico que identifica como se fosse o chassi, o número do chassi de um carro, que vai identificar de forma única aquela placa de rede, seja ela com fio ou sem fio, certo? O endereço MAC é diferente do endereço IP, por exemplo. O endereço IP é um endereço lógico. Repetindo, o endereço de IP é um endereço lógico, que não identifica em si a placa de rede ou adaptador de rede. Identifica o dispositivo como um todo e aquela conexão na rede internet. Tanto é que eu posso usar aqui o meu computador, aqui na minha casa, conectado a uma rede tal, com um endereço de IP, e esse mesmo computador eu posso agora conectar numa outra rede usando um outro endereço de IP. Porque isso usando a mesma placa de rede, quer dizer, a mesma placa de rede pode receber, na verdade, o dispositivo pode receber um endereço de IP para acessar aquela rede e depois receber um outro endereço de IP para acessar a outra rede. E de repente eu estou usando a mesma placa de rede, porque o IP ele pode ser variável porque ele é um endereço lógico, mas o endereço MAC é um endereço físico que identifica de forma única aquela placa de rede, aquele adaptador de rede, certo? O endereço MAC, pessoal, ele é formado, observa, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. Então ele é um endereço formado por 6 bytes. Como cada byte equivale a 8 bits, nós podemos identificar também que ele é formado por 48 bits. Então podemos dizer tanto que o endereço MAC é formado por 6 bytes ou por 48 bits. Ele tem uma representação que nós chamamos de representação hexadecimal
para facilitar a sua observação e a sua configuração. Então, numa representação hexadecimal, esse é um exemplo de endereço MAC, ó, 00, 2 pontos, 29, 2 pontos, 9E, 2 pontos, B7, 2 pontos, 42, 2 pontos, C3. Por que hexadecimal? Quando nós temos números hexadecimais, eles têm os dígitos de 0 a 9, e também tem as letras de A a F. Por isso que no endereço MAC, já que a representação dele é hexadecimal, pode aparecer sim letras, como vocês estão enxergando ali. E aqui é uma outra forma de representação hexadecimal do mesmo endereço MAC. A ideia de que nós podemos separar cada parte do endereço MAC, cada uma das suas 6 partes, tanto com 2 pontos, como também pode aparecer a separação por traço, certo? E está certo das duas maneiras, são duas formas diferentes de representar o endereço MAC. Então aqui, pessoal, a resposta que nós temos que dar para essa questão, quando ele dizia especificamente permitir que somente equipamentos com placas de redes cadastradas possam acessá-las, no momento que ele disse essa partezinha final, a resposta tem que ser a letra C, quer dizer, usar uma lista de controle de acesso baseada nos endereços MAC. Por que é essa a resposta certa? Porque se eu fizer uma lista baseada nos endereços MAC, eu estou me referindo ao endereço físico que identifica aquela placa de rede. E é o que ele pediu, somente os equipamentos com placas de redes cadastradas possam acessar. E para cadastrar uma placa de rede numa lista, eu vou usar o seu endereço MAC, que é o endereço físico que identifica aquela placa de rede. Porque se eu pegasse só o começo da questão, quando a questão diz os procedimentos que podem ser adotados para aumentar a segurança de redes locais. Sim, tem muita gente que usa IP fixo e não variável. O DHCP, por exemplo, é o protocolo de configuração dinâmica de endereços de IP, que atribui endereços de IPs dinâmicos e automáticos aos computadores que se conectam numa rede, e esses endereços de IPs, já que são dinâmicos, eles podem alterar. Já quando eu uso IP fixo, eu estou usando sempre o mesmo endereço de IP para acessar aquela rede, certo? Então, a letra A indica um procedimento que pode aumentar a segurança em alguns casos, mas não é um procedimento adequado para permitir que somente equipamentos com placas de redes cadastradas, porque o endereço de IP não cadastra a placa de rede. O endereço de IP cadastra um IP lógico para aquele acesso. Mesmo que seja fixo, é um IP lógico para aquele acesso. O endereço físico para a placa de rede é o endereço MAC. Por isso está errado ali a letra A de América, né? Não pelo começo e sim pelo fim da questão. A letra B, usar o protocolo de segurança WPA em vez do WEP. O WPA é um protocolo de segurança para rede sem fio que é mais seguro do que o WEP. Então ele é um procedimento de segurança usar WPA em vez de WEP. O WEP é antigo, é inseguro para fazer criptografia em redes Wi-Fi. O WPA faz criptografia em redes Wi-Fi com mais segurança. O WPA2, por exemplo, mais segurança ainda. Agora tem o WPA3, mais seguro ainda. Então isso é um procedimento de segurança usar WPA no lugar do WEP. Mas WPA no lugar do WEP não é cadastrar placas de rede, que era o que ele queria. Por isso que está errado a letra B também, né? Desabilitar o broadcast em SSD. O broadcast SSD é o nome da rede. Ele quer desabilitar o broadcast em relação ao nome da rede, mas isso também não é cadastrar as placas de rede. Mudar a chave criptográfica padrão, que é o que se faz quando usa WPA e WEP, está alterando o método de criptografia. Isso também não é cadastrar as placas de rede. Então é muito importante perceber que a questão citou vários procedimentos que podem, em alguns casos, aumentar a segurança. Podem, mas o único que descreve a parte final, permitir que somente os equipamentos com placas de redes cadastradas, é a resposta da letra C, porque é o endereço MAC que a gente usa para cadastrar essas placas de rede. Então ficamos com a letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma, como a resposta e o gabarito desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!